Embora os circuitos ovais sejam, obviamente, pistas onde se vira apenas para um lado, eles possuem diferentes variações e formatos, seja na distância, largura, tipo de asfalto ou na inclinação. Dificilmente um oval é totalmente idêntico a um outro. Alguns circuitos são inspirados. Um belo exemplo, Ontario Motor Speedway, a chamada Indianápolis do Oeste. Seu traçado lembra muito o templo do automobilismo. Isso é um tema para um próximo vídeo nesse quadro. No Race Tracks de hoje, você vai conhecer a história de um dos poucos super speedways construídos nos Estados Unidos, mas que infelizmente não existe mais. O irmão de Michigan International Speedway, o Texas World Speedway. E você vai conhecer a sua história agora. Bandeira verde no canal, vamos para a pista e puxa a vinheta. A história começa na década de 60. O personagem principal se chama Riley Lopatin, fundador da American Raceways Incorporated. A empresa era uma rede de circuitos de corrida, onde as suas operações já atuaram em certos lugares, como Riverside International Raceway, Trenton Speedway e Atlanta International Raceway. Ele pretendia construir um oval que lembrasse o circuito de Michigan International Speedway, da qual a sua empresa também estava envolvida na construção. Ambas seriam em forma de D e consideradas irmãs uma da outra. No papel, o nomeado Texas World Speedway seria uma pista com múltiplas configurações, além, claro, de ser um oval rápido. Sua localização seria em College Station, no Texas, é óbvio. As obras então começaram, e embora se assemelhasse até demais com o circuito de Michigan, como uma pista de 2 milhas, elas tinham suas diferenças. Por exemplo, as curvas do TWS eram de 22 graus contra 18 de sua irmã. Sua reta oposta era de 2 graus contra 5 de Michigan. E ambas compartilhavam o mesmo grau de inclinação na reta de chegada, 12 graus. As obras foram finalizadas em 1968, no mesmo ano de sua irmã Michigan. O circuito tinha instalações bem modernas para a época, como várias arquibancadas e banheiros mais adequados e limpos, já que naquela época, na maioria dos lugares, só existia banheiros químicos. E os dois circuitos caíram na graça de Bill Francis Sr., o dono da NASCAR. Tanto que ele marcou uma reunião com o Lopatin, e ambos se deram muito bem. Após essa reunião, Michigan e Texas entraram no calendário da NASCAR Grand National para 1969. Em setembro de 1969, aconteceu a sua primeira corrida. Era a Can-Am em seu traçado misto. Infelizmente, eu não achei detalhes sobre o traçado. O vencedor foi o grande Bruce McLaren. Sua primeira corrida da NASCAR aconteceria em dezembro, e tudo parecia promissor de início. Porém, as coisas mudariam de figura rapidamente, antes mesmo dos carros pisarem na pista. Naquele mesmo ano, alguns meses antes de acontecer a corrida inaugural, era a estreia de Talladega International Speedway, circuito planejado pelo Big Bill. E a pista foi duramente criticada pela maioria dos pilotos, devido à sua falta de aderência. E Richard Petty, que era o líder da associação de pilotos na época, montou um boicote para a corrida, e vários desses pilotos foram juntos. O problema é que Larry Lopatin ficou do lado dos pilotos e apoiou esse boicote, causando uma grande irritação em Bill Francis Sr., que, por sua vez, tirou o TWS do calendário, alegando que a organização não tinha um prêmio em dinheiro suficiente para o vencedor. Mas Larry lutou por isso, e conseguiu $15 mil de prêmio para o vencedor, o que atualmente seria algo como $100 mil. E então a pista retornou ao cronograma, mas os problemas estavam bem longe de acabar. 3 dias antes da corrida, uma forte chuva inundou o circuito e as arquibancadas, correndo o risco de não haver público. A boa notícia é que as pessoas puderam comparecer no dia da corrida.
A má notícia é que teve poucas vendas de ingressos, apenas 24 mil pessoas compareceram. Eu não consegui achar um número exato para a capacidade do lugar, mas alguns sites apontavam que era possível ter 70 mil pessoas. Sendo assim, foi um fracasso de vendas. A corrida inaugural se chamava Texas 500, tinha 250 voltas programadas e 38 carros no grid. O vencedor foi Bob Isaac, numa corrida que durou 3 horas e 27 minutos. Essa corrida ficou marcada por 2 acidentes. Buddy Baker estava dominando a corrida, além de ter sido pole position e liderava 150 voltas. Era o grande favorito a vencer, mas se envolveu em um dos acidentes mais toscos que se pode imaginar. Pena que ninguém registrou esse momento em vídeo. Parece até roteiro de comédia. Baker liderava a corrida durante uma bandeira amarela. Como não existia rádio na época, sua equipe de boxe pegou um cartaz e foi para perto da pista, dizendo para ele pegar leve e diminuir o ritmo. Baker olhou para ler a mensagem e bateu na traseira do carro de James Hilton, destruindo a frente de seu Dodge Daytona, abandonando logo depois. Você parece burro! Ei, mas é burro! Meus amigos, que gafe foi essa? Outro acidente foi de Cale Yarborough, onde ele bateu na volta 143. Também não há imagens do acidente, mas, pelo que foi dito que o acidente foi tão grave que os médicos ficaram surpresos que ele sobreviveu. Uau, não dá nem para imaginar o que foi esse acidente. Para 1970, Larry Lopatin foi forçado a sair de seu cargo após o desastre que foi o ano passado. Isso fez sua empresa ficar na corda bamba, a ponto de cancelarem a prova do Texas daquela temporada. Um porta-voz da empresa disse que o cancelamento foi devido a uma greve que aconteceu na Goodyear, impossibilitando da empresa testar novos pneus que estariam sendo usados no circuito, além, claro, da baixa venda de ingressos da prova inaugural. O Texas World Speedway conseguiu retornar para a NASCAR novamente, mais uma vez sendo a prova de encerramento. A organização do evento esperava que o título fosse decidido por lá, assim atraindo maior público, mas não foi o que aconteceu. O rei Richard Petty assegurou seu terceiro título 2 provas antes, em Richmond. Os promotores do evento tentaram outro método. Tentaram trazer alguns pilotos da USAC para a corrida, mas a USAC ameaçou suspender qualquer um de seus pilotos que entrasse naquela prova. E o evento novamente foi um fiasco de vendas. Apenas 18.600 pessoas nas arquibancadas. O vencedor foi Richard Petty, numa prova de 3 horas e 28 minutos. Mas, mesmo assim, a corrida teve um marco importante. Foi a última corrida que o rei venceu, sendo patrocinado pela Chrysler, e para o ano seguinte, a STP estaria o apoiando, uma parceria que se tornou lendária. A empresa American Raceway Incorporated acabou falindo naquele ano, mas, em uma recuperação judicial, continuaram com o TWS e o circuito de Michigan em seu nome, mas agora com outros donos. Embora a venda de ingressos das 2 edições anteriores tenha sido bem abaixo do esperado, o Mundo do Texas conseguiu 2 datas na temporada de 1972. Uma, como de praxe, já encerrava a temporada, e a outra estava no mês de junho. Porém, essa corrida de junho aconteceu justamente no verão dos Estados Unidos, e sabemos como é o Texas no verão. Passava dos 30 graus no dia da corrida e, pelo que falaram, 90 graus na temperatura ambiente no circuito. Richard Petty venceu a prova infernal de junho. Para a sorte do circuito, a temporada de 72 ainda estava em aberto, e o título ia ser decidido exatamente lá, Richard Petty contra Bobby Allison. Isso ajudou a vender 33 mil ingressos, bem longe da capacidade máxima do circuito, mas um pouquinho acima da média pelo menos. Mas, novamente as coisas deram errado. Pô, dá até pena. A corrida não teve uma disputa de título legítima. Bobby Allison nunca chegou a liderar a corrida e ainda terminou em quarto, uma volta atrás do vencedor. Buddy Baker venceu a prova com 3 horas e 24 minutos cravados e, pelo que foi dito, venceu AJ Foyt por questão de alguns pés de diferença. Petty, que estava perto de Foyt, foi o terceiro, conquistando seu 4º título. Ainda naquele ano, aconteceu uma corrida da IMSA no traçado misto. Para 1973, a pista voltaria a ter apenas uma etapa na NASCAR. E não ia ser o encerramento do campeonato.
A NASCAR queria encerrar seu ano em um lugar mais familiar e foi escolhido Rockingham, Carolina do Norte, deixando o Texas apenas com a data de junho. E a corrida novamente foi dominada por Buddy Baker, que liderou 168 voltas, mas foi Richard Petty o vencedor, com 2 voltas de vantagem sobre o segundo, um tal Darrell Waltrip. Mas agora, o circuito não tinha apenas a NASCAR como categoria importante. A USA que deu as caras pela primeira vez por lá, sendo o Texas a abertura da temporada. Ambas as corridas tiveram 200 milhas, em outras palavras, 100 voltas programadas. Al Unser Sr. foi o vencedor da primeira visita e nos treinos classificatórios, Mario Andretti estabeleceu um recorde mundial de velocidade em circuito fechado, marca que permaneceu no Guinness Book por 12 anos, 214,158 milhas por hora. Sua segunda corrida foi a penúltima da temporada. O vencedor foi Gary Bettenhausen, numa prova de 1 hora e 5 minutos. Na Guerra de Yom Kippur, em 1973, também conhecida como a Quarta Guerra Árabe-Israelense, Israel venceu contra a Síria e o Egito, conquistando vários ganhos políticos. Humilhados após a derrota, as nações árabes que eram produtoras de petróleo se uniram em um cartel chamado OPEP, e uma de suas primeiras ordens foi elevar o preço do petróleo nos países ocidentais que apoiaram Israel na guerra, e os Estados Unidos estavam nesse bolo, fazendo assim acontecer a primeira crise petrolífera no país. É necessário comentar sobre a guerra porque ela acabou afetando o esporte a motor como um todo, onde houve um grande corte de custos, seja na distância das corridas, o número dos carros e até mesmo das pistas, afetando não só a NASCAR, como várias e várias outras categorias ao redor do mundo. Inclusive, essa crise petrolífera foi a responsável pela primeira visita da NASCAR em Le Mans. Eu já fiz essa história, é só acessar o card. E essa crise afetou o Texas World Speedway, onde seus donos sabiam que não dava para realizar uma corrida por lá, além da prova ser realizada num lugar bem distante da civilização, então não tiveram outra escolha a não ser cancelar o evento. Foi anunciado que após a crise petrolífera, as corridas retornariam ao TWS na primeira oportunidade. Ainda em 1974, aconteceu o piquenique de Willie Nelson no dia 4 de julho, famoso concerto anual do grande músico country. Além dele, outros famosos estiveram por lá, Jimmy Buffett, Wons Van Zandt e Kinky Friedman. E o show foi uma putaria. Não no sentido que vocês imaginam, seus tarados. É no sentido de que a multidão realmente estava enlouquecida, com vários carros destruídos e queimados durante o show. Um deles era do cantor country Robert Earl Kent, chegando a ser a capa do seu álbum Picnic. E é claro que a organização do evento e o grande Willie Nelson foram convidados a nunca mais voltarem lá. Após 2 anos sabáticos, o Texas World Speedway voltou a ter corridas profissionais, mas não da NASCAR, e sim da Indy. 2 corridas no ano, a 7ª e 12ª e penúltima etapa do ano. O vencedor da primeira corrida foi AJ Foyt, com um tempo de 52 minutos de prova. Apenas uma bandeira amarela aconteceu na corrida toda. Um coelhinho foi o responsável por ela. Já na segunda corrida, Johnny Rutherford foi o vencedor com o rival Gordon Johncock logo atrás dele, fazendo com que o tira-teima da disputa do título fosse para a prova final daquele ano, em Phoenix. De 1977 a 79, a USAC continuava visitando o mundo do Texas. Tom Sneva venceu a primeira corrida, Johnny Rutherford venceu a segunda, e em 78, Denny Ongas venceu a primeira e AJ Foyt a segunda. Já em 1979, AJ Foyt venceu ambas as corridas do ano. As provas eram conhecidas por serem velozes, mas também uma prova de sobrevivência do equipamento, onde na média, de 20 carros que largavam, cerca de 6 a 8 completavam a prova. E ainda em 1979, a NASCAR retornou para o circuito, novamente no mês de junho. Agora a corrida tinha apenas 400 milhas em vez das tradicionais 500. Praticamente 200 voltas, e teve Darrell Waltrip como vencedor, onde dominou a corrida, liderando 155 das 200 voltas, e ainda venceu com uma volta em cima do segundo. A USAC pretendia retornar para o mundo do Texas em 1980, mas a cisão da USAC e da kart acabaram fazendo o evento ser cancelado.
Nos 2 anos seguintes, a pista continuava no calendário. Kyle Yarborough venceu a prova de 80, após uma grande disputa contra um tal Dale Earnhardt, que naquela altura era o líder do campeonato. E Benny Parsons, a de 1981, novamente num duelo de arrepiar com o futuro Intimidator, onde venceu numa diferença de apenas 3 carros. Porém, após a corrida, Bill Francis Sr. avisou aos donos que se as instalações não passassem por melhoras, a NASCAR não retornaria para o ano seguinte. E de fato, as coisas não estavam muito boas. As instalações já estavam bem gastas, a superfície da pista já estava com rachaduras e, é óbvio, há pouca venda de ingressos. A corrida de 81 teve apenas 18 mil pessoas. E segundo algumas histórias, os chefões da pista protestaram que não havia nada de errado com as instalações, mas nem com choro e vela a NASCAR retornou para o TWS. Em 82, a pista não estava no calendário, e a partir daqui, o circuito começou sua lenta decadência. Apesar de não receber mais corridas profissionais, o circuito continuou recebendo corridas amadoras ou aquelas corridas de clubes, onde juntava uma galera e corria, se tornando o circuito mais popular do Texas, um lugar de fácil acesso e bastante barato para entrar. Infelizmente, parte do oval estava deteriorado, apenas o trecho da reta de largada e chegada estava em boas condições. No começo da década de 90, o circuito foi comprado pela Ishin Speed Sport, que reformou o circuito para receber provas da NASCAR Winston West Series, a atual Arca Menards. Houveram 4 corridas entre 1991 e 93. Bill Venturini venceu a edição de 91, em 92 Ed Burchell venceu a corrida 1 e Mickey Gibbs a corrida 2, e em 1993 Darrell Waltrip foi o vencedor na despedida da pista. Não há muito o que falar porque novamente as corridas foram um fiasco de vendas, e isso fez a Ishin Speed Sport desistir de investir no circuito, e o circuito logo depois se tornou propriedade de um incorporador imobiliário. Em 1995 e 96, o circuito recebeu suas últimas corridas profissionais, a IMSA. A primeira corrida teve 3 horas de duração e a outra 500 milhas. Eu, como sou uma mula, não vou saber dizer o tempo exato da prova, mas essas foram suas últimas corridas profissionais. Apesar de não receber novamente qualquer corrida profissional, com as reformas na parte do Super Speedway, começaram a aparecer pilotos e carros para testes de velocidade. Em fevereiro de 1993, Jeff Andretti estabeleceu um novo recorde não oficial de velocidade de circuito fechado em um IndyCar, com 234,5 milhas em um Lola Buick. Que velocidade, meus amigos! Em 96, o novo circuito do Texas, vulgo Texas Motor Speedway, foi inaugurado, se tornando a nova casa da NASCAR no estado. Mas, apesar disso, a popularidade do mundo do Texas não foi ofuscada. Em janeiro de 2009, Greg Biffle estava fazendo um teste para a equipe Roush, que testava suas configurações de Michigan e Fontana, já que era proibido testes da NASCAR na época. E ele estabeleceu uma velocidade absurda de 218 milhas, 350 km por hora, se tornando a velocidade mais rápida já alcançada nessa pista por um Stock Car. E também fez uma volta de velocidade média de 195 milhas. Infelizmente não há imagens desse momento assombroso. Os anos foram se passando e o circuito mundial do Texas continuou sendo bem popular, mesmo após a estreia do recém-construído Circuito das Américas na Fórmula 1. O Texas World Speedway era mais barato e mais acessível que o circuito do Texas Motor Speedway e do circuito de Cota. Porém, em 2015, o incorporador imobiliário que era dono do circuito anunciou que a pista seria fechada em junho de 2015 para dar lugar a um empreendimento habitacional de 55 milhões de dólares. O projeto conhecido como Salter Point estava sendo desenvolvido pelo próprio dono do circuito e tinha como objetivo ter 1.400 casas, locais comerciais, escolas e trilhas naturais substituindo o circuito inteiro. Mas as coisas mudaram rapidamente, dessa vez a favor do circuito. Ou não. Houve vários atrasos para conseguir a licença de zoneamento,
Isso fez as operações serem suspensas até o fim de 2016. O dono, então, decidiu deixar 2017 como o último ano de atividades de corridas no circuito. Dito e infelizmente feito, o circuito foi fechado no dia 18 de setembro de 2017, onde toda a sua instalação foi comprada pela Copart Corporation para servir de armazenamento de veículos destruídos pelo furacão Harvey, virando praticamente um ferro velho. Em julho de 2018, começou o projeto da Southern Point. As escavadeiras começaram a demolir e retirar várias partes do circuito, seja o asfalto, arquibancadas, tudo o que tem direito. Embora ainda haja pessoas que estejam protestando e desejando a volta do TWS, atualmente o que temos de imagem é apenas algumas pequenas arquibancadas e a terra daquilo que um dia já foi o irmão de Michigan International Speedway. E em 2024, novas imagens mostraram que alguns empreendimentos já foram instalados, sendo essa até agora a última notícia que temos do falecido circuito. Embora o Texas World Speedway esteja morto, ele continua vivo na memória através de vídeos na internet em seus dias não tão dourados assim, de histórias e também de jogos, onde através de mods você consegue jogar na pista em vários simuladores da vida, podendo jogar tanto no traçado oval quanto no misto, onde dependendo do mapa, você consegue correr até no asfalto novo ou precário. E é claro que não podemos esquecer de sua aparição no Need for Speed Pro Street, da Electronic Arts, onde o jogador também pode correr seja no oval ou no misto. E o oval é o circuito favorito de vários jogadores que testam a velocidade máxima de seus carros. O Texas World Speedway recebeu 8 corridas da NASCAR Cup, 4 da Arca Menards e 10 da USAC, tendo AJ Foyt e Richard Petty como os reis da pista, com 13 vitórias cada um, na USAC e na NASCAR respectivamente. E esse foi o vídeo, eu espero que tenham gostado. Deixem o seu like, o seu compartilhamento, se inscrevam se não é inscrito ainda. Se tiver alguma sugestão de vídeo, podem deixar aí nos comentários que eu vou atender assim que possível. E muito obrigado a você que assistiu até aqui. Um Feliz Natal e Ano Novo para vocês. E até a próxima no canal do Mundo das Corridas Americanas, o American Racing World.